Fala galera, beleza? CR aqui. Antes do vídeo começar, eu quero deixar um aviso para você. As inscrições para o meu curso de marketing digital para iniciantes estão abertas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever. Lá dentro vai ter técnicas de Face Ads, técnica de Google Ads, técnicas de como ser um produtor, como ser um afiliado, como ser um coprodutor, dentre várias outras coisas que tem no marketing digital, que é um mundo de infinitas possibilidades. Você pode ser o que quiser lá dentro e nós iremos lhe mostrar esse caminho no passo a passo do que você quiser seguir lá, no que você se identificar no marketing digital. Então, clica no link abaixo aí na descrição e vem comigo. O que está acontecendo com o Corinthians? Jogando mal, demitiu o treinador e pode até ter 6 desfalques contra o Bahia no jogo de quarta-feira. Vamos ver sobre a crise no Timão no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? CR aqui. Hoje, como já disse, vamos ver aí sobre a crise no Timão, o que aconteceu com o time de uns tempos pra cá. Foi má gestão do Andrés, não foi? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Então vamos lá. No final do ano passado, o Corinthians contratou o técnico Thiago Nunes, né? Ele pediu demissão do Furacão e não quis jogar as últimas 8 rodadas do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians. Ele ficou estudando curso, etc e tal. O Diego Coelho assumiu ali meio para tapar o buraco deixado pela demissão do Fábio Carille após o jogo contra o Flamengo, perdão. Então chegou 2020, Florida Cup, estreia do Corinthians, o time ganha com 2 gols do Luan e iludiu. Não vou negar. Você corintiano me perdoe, mas eu achei que o Corinthians fosse fazer uma temporada melhor esse ano, né? Aí pá, veio o Paulista, começou a jogar mal, chegou a um ponto que esteve a ponto de ser rebaixado. Ganhou do Palmeiras uma sobrevida, contou com a ajuda milagrosa e gigantesca do São Paulo para avançar de fase. De quebra, contou com o São Paulo ainda porque enfrentou o Mirassol na semifinal, que teoricamente é mais fracão ali, por 1-0, né? Antes já tinha eliminado o Bragantino. Vale ressaltar que nesses 2 jogos, e contando o último da fase de grupos do Paulista, o Ederson se destacou muito no Corinthians. Eu assisti alguns desses últimos jogos aí, né? Ele jogou muito bem e fez gols salvadores nesses 3 jogos, né? Contra o último adversário da fase de grupos, se não me engano, o Oeste, contra o Red Bull Bragantino e contra o Mirassol, inclusive levando o Corinthians à final. Nesse meio tempo aí teve a reestreia do Jô, já marcando gol contra o Bragantino, o ídolo do clube, ídolo recente aí, né? Pelo que fez em 2017. E chegou no Campeonato Brasileiro aí após a pandemia. Não encatou até agora 10 rodadas, soma apenas 9 pontos. Se for contar uma média que eu sempre gosto de fazer, ele não tem nem 1 ponto por rodada, tem menos de 1 ponto por rodada. É muito baixo para o time do Corinthians e tem alguns jogadores bons, tem o Jô, tem o Luan. O Luan não se encontrou no Corinthians. Eu vi até alguns tweets essa semana de gremistas lamentando o Luan estar no banco, está passando por essa fase que ele está no Corinthians. E a torcida pedindo ele de volta, a torcida do Grêmio. Porém, o diretor do Grêmio disse que não é possível para agora. Talvez no futuro, né, não fechar as costas pro Luan, mas talvez no futuro ele deva ir retornar ao Grêmio. E aí, por outro lado, a torcida do Corinthians está pistola com as atuações do Luan. O Luan tem ficado no banco, o Araoz que entrou bem ali no time do Corinthians. Vai aqui a minha ressalva que até o jogo contra o Atlético Mineiro, que foi 3-2, que o Corinthians virou o primeiro tempo ganhando por 2-0, o Corinthians estava bem no campeonato. Desse jogo em diante voltou a decair, voltou a ser aquele Corinthians do Paulista que quase foi rebaixado. Do nada o time parou de jogar, né? E esses maus resultados combinaram para a saída do Thiago Nunes, obviamente, né? E ele não estava fazendo um bom trabalho, uma corneta enorme da torcida corintiana. O Neto, craque Neto da Band, também cornetou pra caramba o Thiago Nunes, até que ele foi demitido, né? O Andrés chegou a bancar ele, mas a pressão foi tanta que o Andrés não resistiu.
E para completar, né, ano político, talvez o Andrés não possa contratar um técnico para deixar até o fim do Brasileiro, que só termina em fevereiro de 2021. Tem aí que contratar um tapa-buraco ali para terminar a gestão dele, que termina em dezembro, né, com as eleições. Para piorar mais ainda, o Júlio Monteiro, o diretor do Corinthians, sai do clube para dar força, né, focar na campanha dele à presidência do Corinthians. O Andrés tem agora esse papel de arrumar o time, ser o presidente do time e correr atrás de um técnico como diretor do clube. Ele já chegou a elogiar o Rogério Ceni, não fez contato direto, segundo informações ali do Globoesporte.com, o Rogério Ceni não reconhece contato do Corinthians, né? O Rogério, ídolo do São Paulo, até por isso uma possível transferência dele para o Corinthians poderia, não sei se manchar de tudo, mas deixar ali um gostinho amargo na boca dos torcedores são paulinos, né? O André já chegou a elogiar bastante o Ceni, como eu disse que contrataria ele sem nenhum problema, independente dele ser ídolo do São Paulo ou não. Mas enquanto isso não acontece, o Diego Coelho foi mais uma vez usado ali para o buraco da demissão de técnico na gestão do Andrés. É lamentável aí para o time do Corinthians. E tá lutando para não cair, né? E na quarta-feira, eu estou gravando esse vídeo na terça, na quarta-feira tem um jogo entre Corinthians e Bahia pelo Brasileirão, 11ª rodada, jogo antecipado. Os dois times estão mal na tabela, um é o 16º, outro é o 15º, ambos têm 9 pontos, ambos vêm de derrota. E o Bahia tem um time hoje, na minha opinião, mais qualitativo que o do Corinthians, mas perdeu para o Atlético Goianiense, que tinha um time inferior ao do Bahia, né? O Bahia perdeu para o Atlético, no caso, com um time superior ao do Dragão de Goiânia. E o jogo foi julgado, né? O jogo foi julgado pelo possível agressão ali contra o Diego Costa do São Paulo, no clássico, o garoto lá da base. E ele vai ficar fora dos dois jogos. O de amanhã contra o Bahia e o do final de semana contra o Sport. Ou seja, o Corinthians aí tá sem seu principal centroavante, sua principal referência. E já aproveitando o embalo, tá sem o Bozelli. O Bozelli tem uma torção no tornozelo direito. Com isso, o Diego Coelho já convoca o Cauê, garoto da base, né, para suprir a ausência aí dos dois centroavantes. Se ele vai começar jogando, aí eu já não sei. Demais desfalques do Corinthians para o jogo. Além deles, Luan com estiramento na coxa, Leonatel, lesão muscular e Gabriel suspenso. E além deles três, né, o Michel Macedo, que sofreu a entrada dura do Danilo Barcelos no último jogo entre Corinthians e Fluminense, é dúvida para o jogo. Com isso, o Diego Coelho teve que recorrer à base, não teve jeito. Além do Cauê, ele chamou o Lucas Pires, lateral esquerdo, e o Gustavo Mantuan, meio de campo. Eles já se juntam ao zagueiro Ronald, que ficou no banco contra o Fluminense. Além deles, tem aí na defesa um retorno aliviado, né? O Danilo Avelar volta para a zaga e o Fagner volta para a lateral direita. Ambos cumpriram suspensão no jogo contra o Fluminense. E do Sub-23, para compor ainda mais o elenco, o Diego Coelho chamou o lateral direito Igor Formiga, de 21 anos. Ele se junta com o Raul Gustavo, zagueiro, que já treinava entre os profissionais, né? Ou seja, o Corinthians vai ter muitos desfalques aí para o jogo contra o Bahia, pode chegar até a 6 e tá recorrendo a um monte de jogador aí da base, né? Uma que tem jogadores que estão fora e outros jogadores do time titular que não estão rendendo. Dessa temporada do Corinthians, se eu fosse destacar algum jogador, destacaria o Jô e o Araoz, né? O Araoz tem entrado bem no jogo que eu vi dele. Uns 2 jogos que eu vi dele, ele jogou muito bem. O Jô nem se fala, né? Ídolo do time, só que a bola não chega. O setor de criação do Corinthians está fraco. Nunca foi essas maravilhas, mas já teve tempos melhores. Em 2015 ali com o Renato Augusto e o Jadson. Eu só não entendi muito bem como o Thiago Nunes foi liberar o Jadson e o Gabriel. O Ralf, que eram ídolos do time. O Ralf mais ainda, há mais tempo de casa que o Jadson. E eles engrenavam bem. O Jadson sempre ali, quando davam uns lampejos, ele deixava o companheiro na cara do gol ou em condição de fazer um cruzamento. Aí o Thiago não chega, não quer contar com o futebol deles. Tudo bem, eu respeito, era o Thiago. Agora o Thiago foi demitido, os dois não estão no time. E o Corinthians está uma bagunça mesmo. Infelizmente. E é isso, eu quero agora saber a sua opinião. Deixa aí abaixo nos comentários.
Eu vou deixar o meu Instagram aí na descrição para você me seguir lá. Se você gostou desse vídeo, além de comentar aí a sua opinião, curta e compartilhe com os seus amigos para ajudar o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ativa os sininhos para receber as notificações de novos vídeos. Eu te vejo no próximo vídeo.